Bom, hoje eu vou falar sobre cabelo grisalho. Como vocês podem ver, eu tenho bastante. E esse talvez seja um tema bem perigoso para uma mulher escolher depois dos 35. Porque você pode falar sobre política, religião, divisão de herança, mas fala que vai parar de pintar o cabelo para você ver o desespero coletivo. Tudo começou com aquele primeiro fio. E a primeira reação é muito científica. Você arranca o fio, como se os outros fossem pensar, nossa, ele sumiu, acho que desistiu de envelhecer. E alguém diz que quando você arranca um, nascem mais 5. E sendo essa matemática verdade ou não, um dia eles já são muitos. E se você não parar de arrancar, vai ficar careca. O tempo vai passando e a gente percebe que a hora de pintar o cabelo chegou. Aí você pinta, ele cresce, você pinta. Entra no automático e a gente nem percebe. E durante anos foi só isso, pinta, cresce, pinta, cresce. E até que a vida resolveu mudar de assunto. E um dia eu comecei a pensar mais seriamente na possibilidade de engravidar. A decisão de parar de pintar não nasceu de um desejo de ficar grisalha, ela nasceu de um projeto muito maior. Eu não acordei um dia e pensei, hoje vou abraçar o envelhecimento. Não foi isso. O pensamento era muito inocente. Bom, talvez eu já possa ir me acostumando com os grisalhos, porque quando eu estiver grávida, provavelmente eu não vou poder pintar e não vou nem querer ficar pintando cabelo. Olha que pensamento saudável, equilibrado e maduro. Mal sabia eu que estava prestes a iniciar uma crise diplomática internacional, porque a partir do momento em que a raiz branca aparece, as pessoas sentem que precisam intervir. E é impressionante. Ninguém comenta seu colesterol, ninguém comenta da sua saúde mental, mas 2 centímetros de cabelo branco viram uma emergência pública. E aí começou o grande dilema, pinta ou não pinta? Que parece uma pergunta estética, mas eu descobri que para muita gente é quase que uma questão moral. E vamos deixar uma coisa bem clara, eu nunca quis parecer desleixada, eu nunca deixei de gostar de me cuidar, eu nunca deixei de gostar de me sentir bonita. Eu só comecei a me perguntar por que exatamente aquela raiz branca me causava tanto medo. Na minha cabeça, a transição ia ser tranquila. Primeiro porque eu gosto e uso muito chapéu. Então eu achei sinceramente que tinha encontrado uma solução sofisticada. Perfeito. Vou andar só de chapéu, problema resolvido. Só que eu descobri que rapidamente, que existe um limite de situações sociais em que uma mulher pode aparecer sem chapéu, aparecer de chapéu sem parecer que está com algum problema, Porque uma coisa é usar chapéu na praia, no meu trabalho, que é céu aberto. Outra coisa é aparecer no cinema às 9h30 da noite, parecendo uma figura enigmática que talvez jogue tarô. Eu me vi olhando no relógio, nas festas e pensando, tá tarde pra usar chapéu? Não é melhor eu sentar na mesa agora, não, porque senão eu vou parecer uma doida de chapéu. O chapéu ajuda, mas ele não resolve uma crise existencial estética. Mas bem, um segundo ponto é que eu tava me sentindo muito corajosa. Aquela energia de, é isso, mulher madura, segura de si e autêntica. Eu tenho um marido que me apoia, eu tenho corpo, eu tenho atitude, eu tenho a coragem. Porque uma coisa é a coragem que a gente sente em casa, vendo vídeo de mulher grisalha maravilhosa nas redes sociais, com iluminação estratégica e autoestima em dia. Outra coisa é se olhar numa foto mal tirada. E vamos combinar que a câmera frontal do celular, ela tem um compromisso pessoal com a destruição da autoestima feminina. Toda manhã eu fazia praticamente uma auditoria da raiz. Eu olhava, e tinha dias em que eu acordava decidida a continuar, mas às 4 da tarde eu estava pesquisando promoção de tinta. Nunca 2 centímetros de cabelo ocuparam tanto espaço na minha cabeça. Eu fui virando uma especialista. Eu não sabia que existia tanta tecnologia envolvida em deixar um cabelo branco. Até então eu achava que cabelo branco era falta de pigmento. E eu descobri que existe quase que um curso de pós-graduação. Descobri um universo paralelo, matizadores, desamareladores, gloss, acidificante, leave-in, máscara cinza, shampoo roxo, máscara azul. E o cabelo azul e o medo do cabelo azul. Tem esse detalhe, todo mundo fala, cuidado com o shampoo roxo. Porque aparentemente existe uma linha muito tênue entre parecer elegante e parecer um Smurf. E eu acho que eu tinha mais medo do cabelo azul do que do grisalho. Depois de alguns meses eu pensei, não aguento mais. Marquei um especialista, querendo acelerar o processo, e descobri que isso tem um preço. Eu queria que ele resolvesse minha crise em 3 horas. E ele foi muito educado e cuidadoso, me explicando que não ia dar certo, meu cabelo não ia aguentar. Falou de testes e técnicas, luzes, esfumado, correção de cor, neutralização.
E eu só queria sair de lá parecendo a protagonista de Game of Thrones. Achei que depois do salão eu finalmente estaria pronta. Mas o tratamento mais difícil ainda não tinha começado. As opiniões. E um dia veio o primeiro comentário. Uma amiga querida olhou pra mim e falou: nossa, tá te deixando envelhecida. Quer que eu pinte pra você? Eu pago o seu salão. E o mais interessante é que eu nem achei ela cruel, sabe? Eu achei sincera. Porque a gente foi treinada pra pensar assim. Eu respondi que era pra ela ficar tranquila. Que o branco tava na minha cabeça e não na dela. Fica tranquila. Mulher grisalha ainda causa um pequeno curto-circuito social. Se o homem fica grisalho, ele fica charmoso, experiente, uau! Uma mulher grisalha fica, ela tá bem? Aconteceu alguma coisa? Nossa, como tá velha. Eu respondi com confiança, mas no fundo eu entrei mesmo em crise. E foi aí que eu fiz o que toda mulher faz quando entra em crise. Eu procurei uma mulher que já tivesse sobrevivido a isso. Uma amiga minha que já tinha assumido os grisalhos há algum tempo. E, inclusive, mais nova do que eu. Eu liguei pra ela e ela foi maravilhosa. Ela disse: olha, a transição é mesmo difícil. Tem fases horrorosas, mas vai valer a pena. Que eu achei muito honesto da parte dela, porque normalmente as pessoas vendem transformação pessoal como se fosse um comercial de margarina. E não é. Ela começou a me mandar fotos da transição dela, fotos reais, umas lindas. Em outras ela parecia que tinha perdido uma aposta. Mas tinha uma coisa muito forte em todas elas. Ela parecia muito confortável consigo mesma. E aquilo mexeu muito comigo. Porque pela primeira vez eu vi uma mulher grisalha sem a narrativa de que desistiu de si mesma. E não era alguém que tinha parado de se cuidar. Era alguém que tinha parado de se esconder. E estava tudo bem. Depois daquela conversa eu comecei a procurar referências em vários lugares. E como qualquer pessoa emocionalmente estável em 2026, eu resolvi perguntar para a inteligência artificial. Porque claramente eu precisava de opiniões equilibradas. Eu mandei uma foto pro chat e pedi para ele criar uma imagem minha grisalha. E nossa, eu fiquei linda, sabe? Uma coisa elegante, sofisticada, misteriosa. Uma mistura assim de atriz francesa com professora de filosofia que faz pilates e não sofre mais por homem. O cabelo perfeitamente iluminado, a pele radiante, uma autoestima de quem toma água, medita e resolve conflitos internos. O problema é que a IA, ela ilude a gente de um jeito muito fofo. E depois eu olhava no espelho, o espelho real da minha vida, e não era a mesma coisa. Isso também foi interessante, porque eu percebi até a minha vontade de assumir os grisalhos vinha acompanhada de uma expectativa estética. Eu queria a versão cinematográfica da maturidade, sabe? Mas transições reais não acontecem com filtro, luz e trilha sonora. Às vezes elas acontecem com a raiz marcada, insegurança, vontade de cancelar tudo e correr para a farmácia para comprar tinta. E talvez isso tenha sido uma das partes mais honestas do processo. Entender que a autenticidade também inclui fases esquisitas. Porque a gente gosta muito da ideia de liberdade, desde que ela continue fotogênica. Uma coisa é o discurso da liberdade, outra coisa é a iluminação cruel de uma foto espontânea. Eu estava começando a convencer a mim mesma e me entender. E aí veio uma ligação. E nada me preparou para a ligação da minha mãe. A minha mãe viu uma foto minha e me ligou genuinamente preocupada. Ela disse: sua tia me mostrou uma foto sua. Disse que era você e eu não acreditei. Você parou de pintar o cabelo? Você não pode parar de pintar. Você é o meu bebê. Você tá ficando velha. Se você ficar velha, isso me envelhece também. E eu achei aquilo quase poético. Porque, em poucas palavras, ela resumiu gerações inteiras de mulheres vivendo sob o mesmo medo. O medo de envelhecer visivelmente. Eu entendo ela. Porque mulheres aprendem muito cedo que juventude não é só estética. É valor social, é aceitação, é a invisibilidade do tempo. Só que tem uma coisa muito engraçada acontecendo comigo nessa transição. Quanto mais o meu cabelo embranquece, menos vontade eu tenho de pedir desculpa por existir no tempo. E isso não significa abandono, muito pelo contrário. Eu continuo vaidosa, eu continuo cuidando do corpo, da pele, da saúde, da roupa, do cabelo. Ironicamente, muito mais agora. É curioso que eu passo boa parte da minha vida estudando comportamento animal, mas eu precisei de um cabelo branco para perceber que eu entendia muito pouco do comportamento humano. E eu percebi que eu nunca tinha observado um comportamento em mim mesma. O quanto eu buscava aprovação, o quanto uma opinião mudava o meu humor,
o quanto eu dependia do olhar dos outros para decidir se eu gostava do que eu via no espelho. Porque assumir os grisalhos não foi desistir da beleza, foi parar de acreditar que a beleza só existe se eu parecer 10 anos mais nova. E claro que ainda tem dias difíceis, sabe? Tem dias que eu me sinto elegante, tem dias que eu me sinto uma mistura de professora universitária cansada com vocalista de banda de rock alternativo dos anos 90. A transição emocional, ela não é linear. Porque eu percebi que precisava descobrir uma coisa. O quanto da minha aparência era realmente escolha e o quanto era manutenção de uma versão aceitável de mim mesma. Curiosamente, a gravidez ainda não aconteceu, mas a transição está acontecendo. E talvez ela esteja preparando outra coisa em mim antes. No fim, eu achei que estava decidindo uma cor de cabelo, mas talvez eu esteja aprendendo algo maior, como envelhecer sem viver em permanente negociação com o espelho. E honestamente, eu acho que meus fios brancos chegaram muito antes da minha maturidade. Mas talvez agora as duas coisas estejam se encontrando.